Para quem não sabe, eu tenho uma mentoria onde eu mentoro vários programadores. E há um tempo atrás, eu fiz uma pergunta no meu Twitter onde eu perguntei quem queria ganhar uma mentoria de graça. E nisso eu fiz um Google Forms com várias questões e eu selecionei algumas pessoas. E eu tentei mentorá-las, cada uma de um jeito diferente. Então, com algumas eu fiz call, com outras eu conversei por WhatsApp, por outras eu fiz vídeo e dentre todas essas mentorias saiu uma que ficou muito bacana, que foi a ideia de fazer um vídeo que eu tive na época, isso já faz uns 3, 4 meses que eu gravei, que foi fazer um vídeo contando o que, na minha opinião, é o mínimo que um programador precisa para ser um júnior. E eu gravei essa mentoria, que foi basicamente eu compartilhando minha tela durante 1 hora, contando o que eu achava necessário, que eu achava o mínimo para um programador se tornar um júnior, onde eu percorri questões como o mínimo de conhecimento que eu acho que um júnior tem que ter, como organizar o LinkedIn desse júnior, como entrar em contato com as pessoas e algumas técnicas que eu usaria se eu tivesse que entrar no mercado de trabalho agora. E eu gravei esse vídeo. E na época eu disponibilizei pra galera que se inscreveu nessa mentoria e a galera assistiu e tudo mais. E o feedback foi bem bacana. Faz mais ou menos 1 semana que uma pessoa me mandou mensagem no LinkedIn perguntando se eu tinha dicas para júniors que estão começando na área e tudo mais. E eu lembrei desse vídeo e eu mandei esse vídeo pra pessoa e a pessoa deu um feedback bem legal, que tá nos comentários daquele vídeo. E como esse vídeo é um vídeo privado, que foi gravado uns 4 meses atrás, eu decidi editar ele e colocar ele de forma pública para todo mundo assistir. Então fiquem agora com o tutorial, o guia definitivo de como se tornar um programador júnior. Eu espero que vocês gostem, já deixem o like aí e não liguem para a qualidade do vídeo porque foi gravado há 4 meses atrás, enquanto eu tava em Buenos Aires, em um Airbnb muito louco, mas assistam aí, eu acho que vocês vão curtir. Um abraço, deixa aquele comentário, falou e até, bom vídeo. Salve rapaziada, tudo certo? Aqui é o Matheus, aquele cara que prometeu pra vocês uma mentoria no Twitter e tá cumprindo. Um pouco atrasado, mas é que eu tive alguns problemas técnicos. Infelizmente eu tentei gravar isso aqui semana passada, cara, mas a minha gravação corrompeu na metade, então tô tentando gravar de novo com um software diferente. Enfim, vamos lá, dessa vez vai dar tudo certo. Espero que eu consiga ajudá-los nesse passo que é bem importante de se tornar um desenvolvedor profissional, ganhar dinheiro fazendo código, ganhar dinheiro com programação. A profissão do momento aí, a profissão que a galera que fala que ganha super bem, a profissão top que todo mundo quer ser. E pra começar, deixa eu me apresentar pra todo mundo. Eu acho que teve uma galera que respondeu o formulário que me conhece, uma galera que não me conhece. Bem, meu nome é Matheus Moretti, eu sou desenvolvedor de software sênior há alguns anos já, eu diria talvez uns 5 anos já que eu já sou considerado sênior. Comecei a trabalhar com desenvolvimento de software em 2016, mas eu comecei a estudar em 2014, então eu tenho 9 anos já que eu estudo essa bagaça, e 9 anos que eu programo praticamente pelo menos umas 4 vezes, 5 vezes por semana. E no mercado de trabalho, de fato, eu tenho 7 anos e meio, quase 8 anos de experiência, e eu já fiz muita coisa. Então, tô com o meu LinkedIn aqui aberto, só para mostrar para vocês mais ou menos um pouco das coisas que eu fiz. Então, eu comecei lá em 2016, eu acho. Eu comecei lá em 2016 como estagiário, depois virei programador de verdade em dezembro de 2016, fui programador por 4 anos na mesma empresa, depois virei tech lead, fui mais 1 ano, quase 2 anos como tech lead, e como tech lead eu tive a experiência de recrutar muito programador, entrevistar programador pra caramba, mentorar programador pra caramba, fui professor de programação, abri minha própria startup, como todo programador que tem a ideia de abrir o seu aplicativo e ficar milionário, já tive essa ideia, não fiquei milionário, mas foi uma experiência muito legal. E fazem 3 anos já que eu trabalho como engenheiro de software sênior pro exterior. Comecei trabalhando nessa empresa chamada Proxage, que é uma empresa de outsourcing. Nela eu trabalhei atendendo o GIF, que é uma empresa bem legal, bem grande, bem famosa. Na época o GIF pertencia à Meta, então cheguei a ter contato com gente que trabalhava no Facebook, que foi bem legal também, aprendi muita coisa lá dentro, trabalhei com projetos bem complexos, enfim. E hoje em dia, nesses últimos meus 2 meses, eu tô trabalhando como engenheiro de software sênior também, em uma empresa chamada PushPress, que é um software de academia dos Estados Unidos, bem bacana, muito legal. Show de bola. E agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre mim, eu queria explicar um pouco, mais ou menos, como é que vai funcionar esse primeiro vídeo que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo ele, beleza? Então, eu mandei o formulário para vocês, para entender um pouco mais as dificuldades e também entender um pouco mais o que cada um sabe, o que cada um já tem consolidado. Também pedi o LinkedIn de vocês, que eu entrei, eu fiz uma análise de cada um, e eu vou mandar vou mandar mais detalhado no WhatsApp, uma análise mais detalhada de cada um, pelo que eu percebi. Mas eu queria fazer um vídeo geral mostrando, na minha opinião, o mínimo que você precisa para ser um desenvolvedor júnior e entrar com sucesso no mercado do trabalho sem problema nenhum e conseguir o primeiro emprego de vocês. Então, eu vou mais ou menos contando o que eu acho que é o mínimo necessário para conseguir fazer isso, e no final a gente vai abordar um pouco as estratégias que eu acho que vale a pena vocês usarem
para conseguirem o primeiro emprego de vocês, para virarem programadores júniors. E para começar, eu separei esse meme aqui que eu adoro, que eu sou muito fã. Deixa eu abrir até numa tela maior para ficar mais legal ainda. Que é o meme do crude é coisa de júnior e tudo é crude. Na verdade, é o famoso meme do da hora fazer crude é coisa de júnior e tudo é crude. Então, eu lembro quando eu tava começando a programar, quando eu tava na escola de programação ainda, e eu aprendi a fazer meu primeiro crude, e na época eu lembro de ter pensado, caraca, bicho, tudo na internet é crude. Eu jogava, assim, os jogos de videogame e pensava, mano, quando eu tô fazendo uma compra de arma no Call of Duty, eu tô fazendo um crude. Quando eu tô fazendo, sei lá, quando eu tô na minha conta no Rabo Hotel e tô mandando uma mensagem, tô fazendo um crude. E eu ficava nessa fissura que tudo era crude. E aí, eventualmente, eu fui virando um programador experiente e eu fui vendo que as coisas eram um pouco mais complexas que isso. Que existiam coisas mais complexas na programação, e aí você fica com esse efeito meio Dunning-Kruger, meio ego inflado, que você fala, cara, crude é coisa de júnior, eu sei bem mais coisa que isso, eu não sou só um cara que sabe fazer crude, eu faço bem mais coisa, e aí no final das contas, quando você vira um programador mais experiente ainda, quando você vira um sênior, você olha pra trás com seu chapéuzinho Jedi e fala, cara, tudo é crude mesmo. Então, eu acho que esse é o ponto de partida que eu queria começar conversando com vocês. Porque, na minha opinião, eu concordo com esse Jedi. Tudo é crude e crude é a coisa mais importante do mundo. Então, obviamente existem coisas mais importantes, mas crude é uma coisa muito importante se você quer ser um programador. E, na minha opinião, na minha humilde opinião, quando eu contratava e quando eu estava em busca do meu primeiro emprego e quando eu e meus amigos estávamos em busca do primeiro emprego, o mínimo que o mercado de trabalho, que eu percebia que o mercado de trabalho precisava, era um cara que fazia crude. Então, na minha opinião, todos os programadores que eu contratei até hoje, eu devo ter contratado uns 30, 35 programadores, o critério inicial, o critério base para eu avaliar se um programador poderia ou não trabalhar comigo sempre foi se o cara, no mínimo, sabia fazer um crude completo na linguagem que esse cara quisesse. E eu nem digo em uma linguagem específica, mas de fato na linguagem que esse cara quisesse fazer mesmo. Especialmente quando você está começando como programador, você provavelmente vai começar em uma linguagem, seja porque você viu que alguma empresa que você curte faz, seja porque alguém falou para você usar essa linguagem, ou porque você viu que a logo dessa linguagem é legal, ou porque algum amigo te falou, enfim, N motivos, porque você viu um curso no YouTube, porque o pessoal da faculdade te falou, porque os professores te falaram, enfim, tanto faz. Mas fato é que você ainda é muito novo na programação e por mais que você se sinta confortável com essa linguagem, o que você sabe dessa linguagem é muito pouquinho ainda. Então, eu acho que tudo bem, assim, pro cara que tá começando, ele começar ali a aprender a fazer um crude em uma linguagem e ir para outra linguagem. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. Mas eu acho importante que esse programador júnior que esteja buscando o primeiro emprego dele, que ele pelo menos consiga fazer um crude em alguma linguagem, porque no final das contas tudo é crude. E a gente vai navegar em alguns websites, eu vou mostrando para vocês, pra gente analisar de fato de que todos os websites são grandes crudes ou milhares de crudes. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando, né? Porque como é que eu vou fazer um crude completo se eu faço só front-end, se eu faço só back-end, se eu faço só banco de dados ou qualquer coisa? E eu acho que esse é um erro que muita gente que está tentando entrar no mercado de trabalho comete, que é de logo de início se especializar em uma linguagem e uma parte do software só. O que, na minha opinião, é um erro, porque, especialmente quando você está começando, você tem lá a possibilidade de você ser um full stack, de você ser um back-end, de você ser um front-end, de você trabalhar só com banco de dados, mas a grande verdade disso tudo é que você não vai ser muito bom em alguma coisa para valer a pena uma empresa te contratar para fazer só essa coisa. Então, vai demorar muito tempo para você ser um front-end tão bom a ponto de alguém te contratar para fazer só front-end numa empresa, ou de você ser um back-end tão bom para contratar você para ser só um back-end numa empresa, especialmente pequenas empresas. Então, eu tenho certeza que na cidade que vocês moram, não sei se vocês moram em capitais ou não, mas eu tenho certeza que vocês vão numa padaria que usa um software que foi feito por uma empresa de programação da cidade de vocês, ou de alguma cidade pertinho, mas que é uma empresa pequenininha, que tem ali 8, 10 programadores, que provavelmente não pagam um salário tão bom, que não paga esse salário de 40 mil reais que vocês veem no Twitter, que não paga esses salários de 20 mil reais que o Nubank paga, que não paga esses 15 mil reais que o iFood paga, mas são empresas que têm clientes, são empresas de software como qualquer outras, mas eles não têm tanto dinheiro assim, eles têm pequenos clientes, são pequenos comerciantes, são pequenos prestadores de serviços que usam os sistemas deles, aplicativos, enfim. E esses caras, eles vão ter muita dificuldade de contratar uma pessoa que é só front-end, que é só back-end, que é só banco de dados. Então, por mais que crude seja uma tarefa que
se você for fazer um CRUD completo, você vai ter que fazer a parte do front-end, o back-end, banco de dados, enfim, tudo. Na minha opinião, é essencial para um júnior que está entrando no mercado de trabalho saber fazer pelo menos esse mínimo. Eu já até tinha me planejado para falar depois disso, mas eu vou antecipar aqui que eu queria mostrar para vocês um pouco mais esse conceito de começar fazendo tudo, o básico, fazendo o básico da programação bem feito. E eu queria mostrar essa imagem para você. Essa imagem é um T, vocês estão vendo, é um T, e tá escrito aqui embaixo T-shaped person. E o que essa imagem quer dizer? Ela quer dizer que o profissional, cada dia mais as pessoas querem encontrar profissionais que saibam o básico, ou seja, tem uma base bem feita, que tá chamando de Base Knowledge Skills, e depois essa pessoa se aprofunda em algum tema só. Então, por exemplo, nos 2 anos que eu trabalhei no GIF, eu trabalhei como front-end. Eu fazia praticamente só front-end lá. Mas, obviamente, eu tinha um conhecimento de banco, eu tinha um conhecimento de back, eu sabia fazer infraestrutura, eu sabia fazer o básico de tudo, mas a minha especialidade, o que eu sabia mais profundamente, era o front-end. Então, não tem problema, e eu indico muito, que no começo, todo mundo que é júnior, que está começando, que quer conseguir o primeiro cargo de júnior, aprenda o básico de tudo, para pelo menos conseguir fazer um CRUD com alguns relacionamentos, e depois essa pessoa vai lá e se especializa em uma coisa. Então, o cara vai lá e aprende pelo menos fazer um HTMLzinho com formulário de criação, edição, deleção, aprende a fazer uma API, uma API com os endpoints de um GET, de um PUT, de um POST, de um DELETE, aprende a modelar um banco de dados com umas 3, 4 entidades, treina esse CRUD fazendo tanto front, back, banco de tudo, sobe um servidorzinho, já aprende ali o básico de Linux, e beleza, você vai estar consolidando as suas base knowledge skills, e depois você vai pro depth, você vai para profundezas nisso. Então, se você quer ser um front-end, a partir do momento que você sabe esse básico, aí você começa a olhar fundo em, seja lá o framework que você escolher, React, Vue, Angular, começa a entender mais sobre performance, começa a entender mais sobre acessibilidade, aprende como funciona teste automatizado de front-end, aprende mais sobre UX, UI, enfim, vai virando mais especialista. Da mesma maneira o back. Depois que ele sabe essa base, essa base knowledge skills, aí esse cara vai entrar dentro de entender como é que funciona um microserviço, de como é que funciona a comunicação de microserviço, como é que funciona um Big Data, como é que funciona um Elasticsearch. É muito importante que você seja esse T-shaped person. E para continuar um pouco falando sobre como tudo, no final das contas, é CRUD, eu inclusive até postei no Twitter isso é um pequeno lembrete que às vezes a gente esquece, e a galera engajou bastante aqui, tem quase 10 mil visualizações, 221 curtidas, 20 retweets, enfim. E só da gente entrar nessa tela do Twitter, a gente já consegue ver que praticamente tudo aqui faz parte de um CRUD, se vocês forem pensar. Então vamos lá, vamos para começar. Primeira coisa que eu vejo quando eu entro no Twitter é o quê? É o meu post. O meu post, se eu for parar para pensar, ele tá salvo em um banco de dados, certo? Mas o meu front-end, ele precisa mostrar isso. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o R do CRUD, que aqui eu deixei separado pra gente. O CRUD nada mais é que o C de criar, o R de ler, o U de atualizar, de update, e o D de delete, de deletar, certo? Então, logo quando a gente abre a primeira vez esse post no Twitter, a gente tá claramente fazendo o R desse CRUD, hein? Então a gente tá claramente fazendo um read, a gente tá lendo as coisas. E essa leitura passa por essa comunicação de front, back e banco de dados. Então o front-end chama o back-end com uma API, ou de qualquer maneira, o back-end vai lá no banco de dados, pega essas informações e traz aqui. E aqui no caso, então, logo quando a gente entra no Twitter, a gente tá fazendo um read. E a gente pode fazer outras interações aqui. Então eu posso vir aqui no meu tweet, por exemplo, e posso dar um like. E esse like nada mais é do que um create. Afinal das contas, eu tô criando uma curtida nova no meu post. Ou então, eu não sei como que é a arquitetura do Twitter, mas isso poderia ser, por exemplo, um update, porque eu tô atualizando as curtidas do meu tweet e tô acrescentando mais um valor, certo? Da mesma maneira que quando eu tiro o meu like, eu posso estar fazendo um delete, porque eu tô removendo alguma coisa. Da mesma maneira que quando eu venho aqui e aperto em comentar o tweet, e dou um comentando o tweet, eu tô fazendo um create, certo? Então, no final das contas, toda essa interação aqui não passou de um CRUD. E se vocês lembrarem do primeiro formulário que eu mandei para vocês, o primeiro formulário eu perguntava se vocês tinham familiaridades com coisas, por exemplo, tipos de dados. String, number, boolean, enfim. E se vocês pararem para pensar, saber esses tipos de dados
eu coloquei isso no formulário, é justamente porque ele é necessário para você, no final das contas, fazer um CRUD. Então, por exemplo, a minha curtida, que define se eu vou mostrar isso aqui preenchido ou não, é literalmente um booleano para eu saber se isso é true ou false e se eu vou mostrar essa curtida como ativa ou não ativa. O texto do meu tweet é literalmente uma string. A quantidade de curtidas é literalmente um int. Então, esse básico, que é você saber um tipo de dados, é essencial para, no final das contas, você fazer um CRUD. A mesma coisa, por exemplo, estruturas de repetição. Então, se eu vier aqui no feed inicial do meu Twitter, a primeira coisa que eu tenho também é um grande read. Mas nesse caso eu não tô lendo uma coisa só, tô lendo várias coisas. Tô lendo vários tweets. Que não é nada mais, nada menos que o R do nosso CRUD, só que dentro de um for each, de um for, de um while, tanto faz, não sei como que o Twitter faz, para mostrar tudo isso na tela. Então, para eu fazer um CRUD, eu preciso de estrutura de repetições. Mas não só para um read, para um create também. Então, por exemplo, se eu quiser criar um tweet aqui com vários tweets separados, todos juntos, eu nada mais estou fazendo um create com uma estrutura de repetição para eu repetir esse create várias vezes com valores diferentes, certo? Então, no final das contas, tudo isso que a gente vê no Twitter é um CRUD, tá? Mesma coisa em um e-commerce, por exemplo. Então, a gente pode entrar no site da Kabum e, de novo, a primeira coisa que a gente vê quando a gente acessa o site da Kabum é um grande read. Mas se eu quiser fazer uma conta e comprar algum produto e eu vim aqui em cadastro, eu vou ter que colocar os meus dados. Rapaziada, eu tive que cortar o vídeo, mas eu já voltei, porque a internet do Airbnb deu uma baleada. Mas o que eu tava tentando fazer era mostrar que a página de cadastro, por exemplo, do Kabum, também não deixa de ser um CRUD, não deixa de ser um pedaço de um CRUD. Então, quando eu venho aqui e vou fazer uma conta, aqui ou em qualquer outro site, eu nada mais estou fazendo do que um create de novo. Então, no final das contas, é muito importante e fica de exercício para vocês também que estão começando, que vocês precisam saber olhar nesses sites e identificarem aonde estão esses CRUDs e onde está o básico que vocês aprenderam. Então, aonde está a estrutura de repetição em um site. Então, vamos entrar no site da Kabum, vamos ver a vitrine. A gente sabe que isso aqui é um read de produtos com um laço de repetição para mostrar vários, certo? Tudo isso tem que estar mais ou menos claro na cabeça de vocês. Vocês têm que conseguir entrar nessas páginas e entenderem o que cada uma dessas coisas significam. Aonde estão cada uma das coisas que vocês aprenderam. Então, é importante entender que, por exemplo, esse 28% de desconto ou esse 39% de desconto é um int, que esse título é uma string, que tudo isso está em um laço de repetição, que no final das contas tudo isso é um read, que quando eu estou no meu formulário de cadastro e eu estou preenchendo o meu nome, ele é uma string. Enfim, na verdade tudo aqui vai ser mais ou menos string, a não ser que você queira salvar o telefone como int. Enfim, no final das contas, voltamos pro meme, tudo é CRUD, então o mínimo que o Júnior precisa saber, na minha opinião, para entrar no mercado de trabalho, é ser um bom fazedor de CRUD simples, beleza? E continuando, isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, é ficar de olho nesse site aqui, que se chama roadmap.sh. Esse site tem roadmap de várias tecnologias, então tem roadmap front-end, tem roadmap back-end, tem roadmap DevOps, tem roadmap Android, e agora também eles têm esse novo roadmap, que é o roadmap full stack, ou seja, é o roadmap que ensina para vocês fazer tanto front quanto back, enfim, o mínimo necessário para vocês fazerem um CRUD. Então, se a gente abrir aqui o roadmap full stack dele, ele te indica, para começo, aprender a fazer primeiro um HTML, depois um CSS, depois um JavaScript, que é o mínimo para você criar uma página front-end. Depois ele te indica aprender um gerenciador de pacotes. Aqui no caso o NPM, mas se você usa outra linguagem, se você é um programador mobile, por exemplo, e usa outro gerenciador de pacotes, não tem problema. Ele indica você saber Git, GitHub, o que é muito importante, porque quando você entrar numa empresa, você vai ter que trabalhar em equipe, então é necessário você saber Git, GitHub. Depois ele indica você aprender um framework CSS, um framework front-end. Isso eu acho que é um pouco menos necessário se você for, por exemplo, virar um back-end, mas é legal você saber, é legal você treinar, pelo menos. E depois ele te indica a começar a estudar o back-end, então ele te indica ali começar a aprender um Node.js, depois um PostgreSQL, mas de novo, se você é um programador C#, você troca esse Node.js para um C#, para algum framework C# que você usa.
Se você não sabe PostgreSQL, mas já sabe MySQL, também dá no mesmo, você pode trocar esse PostgreSQL por MySQL. Enfim, na minha opinião, se você chegar até aqui, no checkpoint do Simple CRUD, você provavelmente já tem o mínimo necessário para você ser contratado por uma empresa como programador júnior, para você começar a sua trajetória e depois ver se você vai desenvolver melhor como front-end, como back-end, enfim. E eu queria dar algumas sugestões de projetos, que foram projetos que eu fiz quando eu estava começando. Na época eu comecei com PHP, com jQuery, e eu fazia muito desses projetos com o CRUD completo. Enfim, eu fiz sistema de gestão de produto, desses sistemas de gestão de produtos simples, com poucas entidades, com produto e categoria, tipo um sisteminha de gestão de estoque, gestão de inventário de uma empresa, gestão de produtos no e-commerce, tanto faz. Outro sistema que é legal para vocês fazerem, para aprenderem e praticarem um CRUD, é vocês fazerem sistema de gestão de academias, onde você vai lá e cadastra um usuário, um membro da academia, você cadastra vários exercícios, depois você relaciona os exercícios com os usuários, então cada usuário tem o seu treino, por exemplo. Outra ideia é fazer um sistema de gestão de biblioteca, onde você vai lá e cadastra autores e gêneros, e depois você cadastra livros e relaciona com esses autores e gêneros. E outra ideia é um sistema de locadora, que não existe mais, mas na época que eu fiz meu curso de programação existia. Então você pode ir lá e cadastrar categorias, depois criar filmes e relacionar com essas categorias. E vocês podem ir incrementando cada um desses sistemas, colocando coisas mais complexas. Mas eu lembro que esses eram projetos mais ou menos basiquinhos que eu fazia muito para treinar no começo. E me ajudaram muito. E eu tenho certeza que se vocês conseguirem fazer projetos assim, vocês podem avançar ainda mais e colocar sistemas de login e tudo mais, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem isso e tiverem no sistema de vocês, eu acho que vai ajudar muito vocês a chegarem lá e conseguirem saber o mínimo necessário para vocês virarem um programador. Enfim, o céu é o limite, o importante é exercitar. Então, exercitem isso, coloquem no GitHub de vocês, fica muito legal e chama muito a atenção de recrutador. Especialmente porque hoje, quando eu abro o GitHub para analisar, é muito raro você ver um GitHub profundo. É muito raro você ver um GitHub que entrega alguma coisa que brilha aos olhos de quem está contratando. É muito comum quando você recebe uma lista de 100 pessoas se inscreveram na sua vaga, é muito comum que 80 dessas 100 pessoas que se inscreveram na vaga tenham um Pokédex e clone de HTML e CSS de site tipo Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. E, sinceramente, quando todo mundo tem a mesma coisa, você acaba descartando isso porque você sabe que provavelmente vem de um curso que a pessoa poderia simplesmente copiar e colar tudo sem fazer mais nada. Então, é muito legal que vocês tenham esses projetos um pouco diferentes e tenham isso no GitHub de vocês, o que é muito importante. Beleza? Então, essa primeira parte foi só falando sobre o mínimo que eu acho necessário para vocês conseguirem se cadastrar em vagas. E agora a gente vai pular para uma outra parte, onde eu falo um pouco mais sobre como se inscrever nessas vagas, como se preparar para essas vagas, como olhar as empresas que vocês vão se candidatar e, enfim, qual a melhor maneira de vocês fazerem isso. Para começar, eu separei as empresas em tipos de empresas. Então eu separei empresas pequenas, médias e grandes. O que eu vejo quando eu olho a galera no Twitter, por exemplo, no LinkedIn, por exemplo, é que eu vejo muita gente focando só em empresa grande, tá? Então, empresas grandes são empresas como, por exemplo, Mercado Livre, iFood, banco, tipo Nubank, Itaú, Santander, enfim, e outras empresas grandes, tipo Ebanks, Rappi, Uber, enfim. E essas empresas são as empresas mais difíceis de vocês entrarem. Especialmente porque elas têm uma concorrência desgraçada. Então, se você entrar numa vaga hoje do iFood, vocês vão ver que tem 3.000 pessoas concorrendo para trabalhar nessa empresa. Enquanto isso, tem empresas pequenas, que são empresas de cidade pequenas e com poucos funcionários, que tem pouca concorrência. E é muito importante vocês avaliarem a diferença dessas empresas e saberem para qual empresa vocês querem aplicar. Falando um pouco mais sobre a diferença dessas empresas, as empresas pequenas costumam ter um salário de júnior um pouco menor, então elas pagam ali de um salário mínimo, que é tipo R$1.300, até 2 salários no máximo, mas como eu falei, essas são as empresas que fazem o software lá do sistema de padaria do bairro de vocês, que fazem o software da pizzaria da cidade de vocês, empresas pequenas. Geralmente quem entra nelas tem que ter muita responsabilidade, porque essas empresas são pequenas e elas não têm dinheiro para ter vários programadores. Então, como eu falei, é muito raro uma empresa dessa ter um programador só para fazer o back, um programador só para fazer o front. Geralmente é um programador para fazer tudo. Então, quando você entra lá dentro, você vai entrar com um salário bem baixo, mas você vai ter uma responsabilidade enorme por fazer coisa pra caramba. O que é muito bom no começo. Porque vai te dar uma bagagem muito grande e quando vocês forem para essas empresas médias ou grandes,
vocês vão estar muito bons. Vocês vão sacrificar um pouco o início da carreira de vocês, mas quando vocês saírem para outra empresa, vocês vão sair muito mais preparados. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu comecei trabalhando numa empresa pequena, acabei assumindo muita responsabilidade, então fazia front, fazia back, fazia banco, deployava, falava com o cliente, fazia coisa pra cacete. E aí quando eu fui trabalhar numa empresa grande, eu vi que eu sabia mais do que quase todo mundo, porque eu já tinha feito de tudo, assim. Então, é óbvio, você tem a dificuldade que no começo você vai ganhar menos, mas na minha opinião, é uma troca que vale muito a pena, porque quando você for entrar numa empresa grande, você vai entrar ganhando muito bem, e provavelmente vai estar mais preparado do que alguém que já entrou numa empresa grande. O ponto negativo da empresa pequena é que você tem um teto de crescimento baixo. Então não é uma empresa que vale a pena você, por exemplo, passar 10 anos da tua vida, porque o teto de salário desses caras vai ser baixo, porque os clientes que eles têm são clientes que pagam pouco, e esse tipo de coisa. Então, não é uma empresa que você pode ficar muito... que não vale a pena, não é uma empresa que vale a pena você ficar muito tempo. Tem também as empresas médias, elas pagam um pouco mais, então elas pagam de, sei lá, R$2.500 a R$4.000 para um programador júnior. Nelas você tem a chance de ter muita responsabilidade ou média responsabilidade, isso vai muito da empresa. Você tem um teto de crescimento médio nelas, então você consegue chegar num salário ali de, sei lá, R$12.000, R$15.000, se passar muito tempo. O que é um salário muito bom, mas ainda não é o que paga nas empresas top, tipo Mercado Livre, iFood, bancos, mas é um salário muito bom se você fizer uma carreira de 10, 15 anos. E a concorrência delas é média, então geralmente são empresas que têm ali de 50, 100 funcionários. São empresas, às vezes, cidades um pouco maiores, ou até mesmo de cidades grandes que acabam parecendo empresas pequenas para cidades grandes, mas são empresas médias a nível de Brasil. Então ela tem uma concorrência média. Eu diria que uma grande diferença dessas empresas pequenas e das médias é que as empresas pequenas, às vezes, caras, eles nem postam vaga e nem tem LinkedIn. Então, tem muita empresa que nem tem LinkedIn e é empresa de software que faz sistema para dezenas de comércios em cidades pequenas que se você bater numa porta de uma empresa dessa, os caras podem te empregar, tá? Enquanto uma empresa média, geralmente os caras já têm um site melhorzinho, já tem um LinkedIn, quando abre vaga já posta no LinkedIn a vaga, já usa um site tipo um Geek Hunter, um Programator, um Cato da vida. Então, geralmente são empresas um pouco mais estruturadas. Geralmente essas empresas médias têm RH, muitas dessas empresas pequenas, por exemplo, nem tem RH, nem tem uma pessoa de RH, geralmente é o dono mesmo que contrata, ou é um funcionário mesmo que contrata, enquanto na empresa média, geralmente você já tem isso um pouco mais consolidado. Mas a concorrência é um pouco maior, mas também são empresas que eu acho que vale a pena vocês entrarem. Mas só repetindo, no começo, eu recomendo focar em empresa pequena, tá? E tem também as empresas grandes. Essas empresas vão pagar um salário de 3 a 5 mil, geralmente você vai ter pouca responsabilidade, porque essas empresas têm de 100 a milhares de funcionários, então você vai ter um escopo de tarefa muito bem definido, você provavelmente não vai ter que falar com o cliente final, você provavelmente vai ter alguém para organizar o trabalho de vocês, você provavelmente vai ter um nicho de responsabilidade muito pequeno, você vai fazer só o front ou só o back de uma categoria, de uma squad específica, de uma feature específica, e o lado negativo disso é que tem concorrência pra caramba. Então, como eu falei, você vai entrar numa vaga hoje do Mercado Livre do iFood, vai ter milhares de pessoas se candidatando, tá? Então, eu recomendo vocês primeiro olharem muito para empresa pequena e principalmente para pessoas que trabalham nessas empresas pequenas e entrarem em contato com elas. Porque, como eu falei, essas empresas às vezes nem abrem vaga, essas empresas às vezes nem têm LinkedIn, mas elas existem, elas estão aí e vocês podem começar nelas e vale muito a pena. E aí, quando vocês tiverem 2, 3 anos de experiência, vocês vão ver que, magicamente, vocês vão receber convites para entrar em outras empresas, porque é isso que acontece no mercado. Quanto mais tempo de experiência você tem, mais você vai aparecer para recrutador de empresa grande, média, que tá procurando no LinkedIn. Essas empresas pequenas, eu duvido que elas tenham recrutador, então duvido que elas abram vaga, às vezes nem tem LinkedIn, vocês conseguem se vocês entrarem em contato com elas. É você abdicar um pouco no começo, que foi o que eu fiz, para no futuro vocês conseguirem voar mais longe. Enfim, eu queria passar para um próximo ponto, que vai ser falar um pouco sobre o LinkedIn. Eu vi o LinkedIn de todo mundo que me mandou, e alguns eu gostei, outros eu não gostei tanto. Para falar um pouco sobre o LinkedIn, eu queria mostrar um case de uma pessoa que eu contratei vendo um post no LinkedIn e mostrando como que essa pessoa conseguiu se destacar no meio de tantas pessoas que se inscreviam nas vagas. Esse é o caso do Rômulo, foi um programador que eu contratei em 2020, veja só, outubro de 2020, e ele nem se inscreveu para a vaga que eu postei, tá? Na época eu trabalhava na Hero, eu era tech lead na Hero, eu precisava de um programador, eu tinha aberto uma vaga para programador e tinham várias inscrições, mas eu não tinha
não tinha olhado nenhum perfil que eu tinha gostado, assim, nada tinha me chamado a atenção. Como eu falei, tudo que eu olhava nas inscrições eram coisas mais do mesmo. Então eu olhava nas inscrições, o que tinha era clone da Pokédex, HTML do Instagram, HTML do Twitter. E eu olhava e falava, cara, essas pessoas todas fizeram o mesmo curso e nada me chamava a atenção. E se vocês olharem aqui, o Rômulo, ele disse que ele trabalhava como freelancer de desenvolvimento React, mas isso é engraçado porque ele não trabalhava muito de desenvolvedor freelance. Ele trabalhava de estagiário, na verdade, de TI, então ele fazia, tipo, formatava computador e tudo mais. Mas o post dele que me chamou a atenção, esse é o primeiro post do Rômulo no LinkedIn. Vocês podem ver que o primeiro post dele foi o quê? Foi justamente a Pokédex que eu critiquei. Ela teve 39 curtidas e 10 comentários. Então, foi até um post legal, mas não bombou tanto, beleza? O segundo post dele foi um vídeo mostrando a Pokédex que ele fez. Esse bombou muito menos, porque com certeza quando ele fez o vídeo já tinha milhares de pessoas que tinham feito a Pokédex e postado a Pokédex. Então esse teve só 3 curtidas. Mas aí, chegou o momento que o Rômulo resolveu fazer um jogo. E aí ele fez um jogo. Usou Unity e fez um jogo totalmente da cabeça dele. Um jogo que não tem curso nenhum. Opa! Um jogo que não tem curso nenhum, que ele fez do zero, bonitinho. E olha só a diferença, isso aqui teve 832 curtidas e 60 comentários. E por algum motivo esse post caiu na minha timeline. E eu olhei e falei, cara, esse cara trabalha como estagiário de TI, formatando computador, instalando impressora, tá fazendo um joguinho desse, cara. Eu preciso trabalhar com esse cara, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero ter esse cara no meu time. Então, esse foi o diferencial pra mim. Foi o cara ter uma coisa diferente no LinkedIn dele, no portfólio dele. Tá? Então vocês precisam ter isso. Por isso que eu recomendo vocês terem projetos mais complexos, projetos como crudos completos, e que vocês façam esses projetos, postem no LinkedIn e tenham no GitHub de vocês, tá? Ao invés de só projeto de curso. Se a gente voltar também pro perfil do Rômulo, a gente vai perceber outras coisas. Uma coisa que eu percebi em muita gente que se inscreveu é que eles têm... Esse aqui é o título de vocês no LinkedIn, tá? Então quando alguém procura vocês no LinkedIn, procura por tecnologias no LinkedIn, o LinkedIn usa esse título para achar uma pessoa. E muita gente coloca, por exemplo, aqui, estudante de programação, técnico em programação, bacharel em sistemas de informação. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que alguém que está procurando um programador vem na busca e digita bacharel em programação? Técnico em programação? Não. A pessoa pesquisa a tecnologia que ela quer. Então ela pesquisa programador React, programador Node, programador Full Stack, programador C#, programador Python, programador Swift, não estudante de programação. Então não faz o menor sentido alguém ter no título a informação de que essa pessoa é estudante de programação, porque isso, ela nunca vai aparecer na busca de alguém. Ela não é algo muito legal. Então, se vocês olharem o meu LinkedIn, por exemplo, eu tenho aqui Senior Software Engineer, ou seja, se alguém pesquisar Senior Software Engineer, eu tô lá. Se alguém pesquisar React, TypeScript e Node, eu também tô lá, beleza? Então é muito mais fácil para eu aparecer na busca, se eu colocar isso, entendeu? Outra coisa que é importante que vocês tenham um link pro GitHub de vocês. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho esse link aqui, que é o link pro meu site, que a pessoa entra pro meu site, e no meu site tem o link pro meu GitHub. Vamos ver se meu site vai carregar, que ele é um pouco pesadinho. Enquanto isso, vamos entrar aqui no do Rômulo. O Rômulo também tem o link pro GitHub dele. Por quê? Porque, por exemplo, eu vi o jogo que o Rômulo fez, eu preciso ver o código do jogo que ele fez, porque eu também quero ver se às vezes não é só um fork que ele fez um projeto, ou se não é só um curso que ele seguiu. Eu quero ver o que ele fez sozinho. Então, é importante que ele tenha o link do GitHub fácil. No meu caso, você cai no meu site, aí no meu site você tem aqui o link pro GitHub. Mas enfim, é importante que esteja fácil esse link do GitHub. Também é muito legal que vocês tenham um sobre bonitinho, enfim, esse é um bom exemplo de sobre que vocês podem ver, o que vocês gostam de fazer, as tecnologias que vocês usam, o que vocês querem focar. Então você pode, por exemplo, então, por exemplo, se você é um cara que quer virar front-end, você pode colocar a T-Shape Developer ou a Full Stack Developer com interesse em se especializar no front-end, ou Full Stack Developer se especializando em front-end, Full Stack Developer se especializando em back-end, Full Stack se especializando em mobile, enfim. Ou simplesmente programador mobile, programador front. Mas como eu falei, eu prefiro sempre usar essa terminologia do Full Stack, porque você
olha para mais vagas, tá? Você olha para mais horizontes. Mais empresas olham para você, especialmente as empresas pequenas que não têm dinheiro para ter um programador que faz uma coisa só. Outra coisa que é importante é vocês terem recorrência no que vocês postam, tá? Então, eu queria pegar um exemplo do LinkedIn dessa menina aqui. Opa! Essa menina foi uma menina que eu mentorei para conseguir emprego. E na época, a gente tinha combinado que ela ia fazer um post por semana no LinkedIn dela com algum conteúdo complexo. Ou seja, não era simplesmente um post avulso de uma coisa simples, era um post complexo sobre alguma coisa. Então, por exemplo, em uma semana ela fez um post fazendo um site novo dela. Em outra semana, ela era uma PM, tá? Então, em outra semana ela fez um post sobre um backlog que ela criou, que é algo complexo para um Product Manager. Em outro post, ela fez um artigo sobre o que é uma API aos olhos do Product Owner, que também não é algo tão simples. Então, eu recomendo que vocês sejam ativos no LinkedIn de vocês, mas não postando coisas simples, mas sim coisas completas e complexas, assim como o post do Rômulo foi com o jogo que ele fez. Obviamente, você pode ter uma rotina que não te permite fazer isso toda semana. Então, você pode diminuir isso e fazer um post completo, um post mais complexo, por exemplo, sobre um CRUD que você fez, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, e nessas outras 2 semanas que não deu tempo, você faz uma coisinha um pouco mais simples, falando alguma dica de CSS, alguma dica de back-end, enfim, mostrando alguma coisa que você está estudando. Mas o que eu vejo que muita gente faz é simplesmente ficar postando, por exemplo, certificação de curso. E vamos ser sinceros, para você fazer um curso na Udemy, você não precisa necessariamente saber tudo que está naquele curso. Você pode assistir às aulas, responder um questionário e ganhar o teu diploma de formado em qualquer coisa. Isso não é tão relevante para quem está olhando para você, porque esses cursos da Udemy tem milhares de pessoas que fazem e postam eles todos os dias. Mas tem pouquíssimas pessoas que usam o conhecimento desse curso para fazer algo diferente e colocar na prática. Então, ficar postando que começou uma certificação ou que ganhou uma certificação simples, de um curso simples da Udemy, da vida, ou algum curso grátis, é legal, é melhor do que nada. Mas não é isso que vai fazer alguém olhar pra você e falar, eu quero trabalhar com esse cara. Então, não caiam nessa de postarem só certificação, postarem só curso da Udemy, esse tipo de coisa. E por último, de LinkedIn, se eu não estiver esquecendo nada, não esqueçam de colocar aqui as skills de você, tá? A skill de vocês. E nessas skills é importante que vocês coloquem coisas técnicas. Muita gente coloca coisas que são um pouco mais abstratas. Então, por exemplo, trabalho em equipe, liderança, organização, produtos Microsoft. De novo, isso é tudo muito genérico e isso é tudo são coisas que não são características que você está olhando para um júnior. Obviamente, se você quer contratar um sênior, um lead, um tech lead, por exemplo, você quer um tech lead que tenha bastante recomendação em liderança, você quer um tech lead que tenha bastante recomendação em gestão de equipe, em trabalhar com pessoas, em organização. Mas se você está contratando um júnior, você não espera que ele vá liderar uma equipe, você não espera que ele vá organizar a tua empresa, você espera que ele entre lá para desenvolver o básico das tarefas de programação. Então é importante que nas skills estejam coisas de programação. E, obviamente, vocês podem encher aqui na educação com as certificações que você tem. Como eu falei, não é algo ruim, é legal ter várias certificações, é massa ter vários cursos, é massa, isso é bom, mas é ruim ter só isso, porque todo mundo tem, todo mundo não, mas muita gente tem isso. Então você não vai se destacar por causa disso, isso dificilmente vai te fazer achar um emprego, tá? Sendo bem sincero. Agora, de novo, um post complexo, várias vezes, vários posts complexos, mostrando que você tem um aprofundamento, que você consegue se virar sozinho, vai fazer uma pessoa que tá precisando de um programador júnior olhar para você e provavelmente te contratar, tá? Para finalizar, eu criei uma to-do list do que eu faria se eu fosse um programador que quer virar júnior, que quer entrar no mercado de trabalho. E bem, a primeira coisa que eu faria seria definir as empresas targets para mim. Então, o que eu quero dizer com empresas targets? Como eu falei para vocês, na minha opinião, o cara que está começando, ele pode tirar muito proveito das empresas pequenas, que são as empresas com poucos funcionários, que precisam de pessoas, não tem muito dinheiro para pagar e não tem muita gente que se inscreve nas vagas delas. Então, eu olharia em algumas cidades próximas de vocês, ou cidades que vocês moram, empresas pequenas de software, pesquisaria no Google Maps, pesquisaria no Google mesmo, ou olharia na rua de olho qual que é o sistema que a padaria de vocês usa, olharia os sistemas que os restaurantes de vocês estão usando, que os sites dos restaurantes de vocês estão usando, e
mapearia todas essas empresas, tá? Para se candidatar. A segunda coisa que eu tentaria fazer é descobrir a tecnologia que elas usam. E vocês podem descobrir isso de algumas maneiras. Uma delas é entrar no site delas e analisar o site delas para ver mais ou menos o que eles estão usando lá. Outra coisa é tentar achar no LinkedIn programadores que trabalham lá e ver que linguagem de programação esses programadores usam. E vocês podem ver se são as linguagens que vocês sabem ou não. E aí vocês sabem qual empresa vale a pena vocês se candidatarem. Mas, assim, não deixem que isso seja um bloqueio para vocês se não se candidatarem para uma vaga. É óbvio que você tem muito mais chance de entrar numa vaga que você sabe a tecnologia. Mas você, como júnior, como eu falei, você não é especialista numa tecnologia, você está começando numa tecnologia. Então, você não está tão distante de trocar e recomeçar em alguma outra. E muita gente, às vezes, se sente disponível em treinar você a aprender uma tecnologia diferente. A terceira coisa que eu faria era melhorar meu LinkedIn para ficar no exemplo. Então eu tomaria cuidado com o título, tomaria cuidado com a descrição, colocaria o link pro GitHub, melhoraria ali a parte das skills. A quarta coisa que eu faria seria ter um GitHub acessível com os projetos documentados. Então, beleza, tô com o meu GitHub no meu LinkedIn, fácil, todo mundo consegue acessar, bonitinho. E tô com um projeto pra cacete lá, projeto complexo, e projeto que se um tech lead de uma empresa olhar e falar, puta, eu quero trabalhar com esse cara tá pronto pra trabalhar na minha equipe, eu quero treinar esse cara porque eu vi que esse cara tem um potencial maneiro. Outra coisa que eu faria era realizar pelo menos um CRUD com o relacionamento da empresa target. Então, achei uma empresa aqui na minha cidade ou da cidade vizinha que aceita um remoto ou aceita um híbrido e vi que eles usam a tecnologia que eu sei. Cara, vou fazer um CRUD com um relacionamento usando essa tecnologia target, e aí vocês podem olhar aqui nas dicas que eu dei pra vocês dos projetos que vocês podem fazer. Então, é o que eu faria. A outra coisa que eu faria era postar um conteúdo semanal sobre tecnologia que vocês estão aprendendo. Então, mostraria o processo do CRUD que vocês estão fazendo, enfim, faria post no geral no LinkedIn. E, por último, eu entraria em contato com o RH ou funcionário das empresas target. Então, muita gente tem vergonha e acha que é feio pedir emprego, mas, na real, cara, que o meu primeiro emprego que eu consegui foi porque eu pedi, cara. E meu primeiro emprego, tirando estágio, eu mandei e-mail porque eu queria trabalhar na empresa. E os caras me responderam e marcaram uma reunião comigo e me contrataram. Então, não precisam ter medo disso, especialmente para empresa pequena. Eventualmente, se você entrar em contato com um funcionário ou entrar em contato com o RH de uma empresa dessa pequena, muita pouca gente entra em contato com eles. Então vocês podem entrar em contato, vocês mandam o link do GitHub de vocês podem fazer um videozinho para mandar, vocês podem fazer uma cover letter, vocês podem pesquisar um pouco depois sobre o que é isso. E eu tenho certeza que por alguma delas vocês vão ser lembrados. E eu sei que tem muita gente que às vezes já se inscreveu, sei lá, em 10, 15 vagas e não passou em nenhuma ou ninguém respondeu. Mas eu queria contar uma experiência pessoal minha. Ano passado, a gente tá agora na metade de 2023, então na metade de 2022 eu queria trocar de empresa. Eu trabalhava no GIF via Proxit, então eu trabalhava como terceirizado no GIF, e eu queria um contrato direto com alguma empresa, e eu me inscrevi em várias empresas. Eu me inscrevi em, sei lá, umas 40 empresas para vaga sênior. Eu devo ter sido chamado para umas 12 entrevistas, e dessas 12 entrevistas eu recebi 3 sims. Então, eu sou um programador que ganha muito bem pro mercado, até pro mercado mundial. Eu sou um programador bem sucedido, eu tenho um salário bom, eu tenho um histórico muito bom, eu tenho recomendações muito boas. Mesmo assim, eu precisei me candidatar para 40 empresas para fazer entrevista em 12, passar em 3, tá? Então, não é demérito nenhum ter que se inscrever em muitas vagas e levar muitos nãos. Fato é que uma hora isso vai acontecer, e se vocês trabalharem duro e estudarem bastante nas empresas de vocês, não tenho dúvida nenhuma que daqui 3, 4, 5 anos vocês vão conseguir evoluir e ir para empresas cada vez maiores e ganhando cada vez mais dinheiro, o que é muito legal. Enfim, dando um resumo geral sobre tudo que a gente falou. Primeira coisa, no final das contas tudo é CRUD, e resumindo, isso é, na minha opinião, o mínimo que um júnior precisa saber é fazer um CRUD completo, front, back, banco de dados. Tá, vamos lá. Segundo ponto de resumo. Você tem que saber essa base knowledge skills, pelo menos, para você começar a ir profundamente em um assunto, em uma tecnologia, tá? Na minha opinião, vale mais a pena. A terceira coisa, vocês têm que conseguir acessar os sites e entender onde é que eles estão fazendo um CRUD, onde é que ele está fazendo um update, onde é que ele está fazendo um delete, tudo mais. Ó, vamos fazer, por exemplo, um delete aqui. Criei 1 milhão de tweets e eu vou excluir. O delete do CRUD foi feito, tá? Deixa eu deletar os outros aqui também. Beleza. Vários deletes. Beleza. Enfim, só recapitulando, CRUD, criar, ler, editar, deletar, o mínimo. Vocês podem dar uma olhada
no roadmap full stack desse site roadmap.sh. Vocês também podem entrar aqui e verem outros roadmaps pra galera que já tá mais avançada, tipo um roadmap front, roadmap back, pra vocês se especializarem, mas pra quem tá começando, começar ali no full stack básico e chegarem até o CRUD checkpoint é uma boa, tá? Vamos ver, o CRUD checkpoint tá aqui, checkpoint simple CRUD, importante. Depois, exercitar fazendo sistemas tipo isso. E, caras, eu faria pelo menos 2 por semana de cada um, por alguns meses, tá? E postaria tudo no meu LinkedIn, postaria videozinho, deixaria no GitHub, enfim. A quarta, olhar para essas empresas pequenas e ir atrás, tentar achar essas empresas pequenas, empresas médias. O quinto, consertar o GitHub de vocês, arrumar o título dele, deixar um link pro GitHub fácil, deixar as skills de vocês aqui fáceis. Vocês podem até, é verdade, tem essa seção projetos aqui que vocês podem colocar o projeto de vocês para clicar e mostrar, se vocês deixarem o projeto live. Fica a dica também, outro ponto importante, dos posts. Vamos relembrar aqui do post do Rômulo que fez eu contratar ele, que foi este post, vamos ver, este post aqui. Então fica a dica, fazer uns posts que chamam a atenção. Fica a dica dessas várias coisas. Por favor, me deem um feedback sobre isso, me digam se o que eu falei foi válido, não foi válido, se ajudou, se não ajudou vocês, que agora o que eu mais quero ver é a galera empregada, trabalhando de dev júnior, ganhando dinheiro, e daqui 5 anos eu quero ter todo mundo adicional no LinkedIn pra eu olhar e falar, cara, olha que massa, mano, esse cara virou pleno, virou sênior, tá trabalhando pra gringa, em um monte de lugar foda. Enfim, galera, é isso, um abraço, um beijo e até!